Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no programa Imóveis. Vamos falar sobre como investir em imóveis e fundos imobiliários no meio da pandemia. Trouxemos aqui um time muito bacana de investidores institucionais e também trouxemos o Lúcio Rodrigues Capaleto, que é o diretor superintendente da Previc, que é a Superintendência de Entidades Fechadas de Previdência. Então, ele vai trazer todo o contexto de como é que estão as coisas. O João Ernesto de Lima Mesquita, da Previ, dos maiores fundos de pensão do Brasil. O Paulo Rossetti, da gestora Rio Bravo, uma das maiores gestoras especializadas em fundos imobiliários do Brasil. E o Márcio Cunha, que está em Miami, que é da Midtown Partners, que vai trazer uma visão internacional para a gente aqui. Então, vamos passar já a palavra para eles. A ideia é dar esse contexto de início, depois falar das oportunidades e eles revelarem as estratégias que estão usando. Muito bem-vindo todos vocês. Lúcio, como é que está você? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Ricardo? Tudo tranquilo? Obrigado. Conte para nós, Lúcio, como é que está indo o contexto geral aí das coisas, como é que estão funcionando? Bom, boa tarde a todos, é um prazer, agradeço aí ao Ricardo Reis, em nome da Infomoney. Também é um prazer aqui compartilhar o painel com o Márcio, com o Paulo e com o João, né? Pessoas aí com larga experiência e uma visão muito ampla de mercado. E a gente, como supervisor, como regulador, né, até falei para o Ricardo que regulador, supervisor não dá dicas, né, Ricardo? É isso mesmo. Mas apresenta o panorama, né, e deixa o pessoal de mercados, experts, após passar a sua visão. Mas eu acho importante, né, a gente compartilhar a visão do órgão regulador, do supervisor, né, das informações que temos, especialmente, né, nesse momento aí que a gente, vamos dizer, né, sofreu uma crise, né, vou dizer que ainda estamos passando, mas acredito que o pior, né, já passou, né, e é bom a gente compartilhar com todos a visão, então, da Previc, né, quanto como está os investimentos dos fundos de pensão. Eu, Ricardo, gostaria de compartilhar aqui uma apresentação, né, que eu trouxe para contextualizar junto, né, aos participantes aqui nessa live. A gente está falando aí de 291 entidades fechadas de previdência complementar, são 1.099 planos e 940 bi em ativos, né? Esses ativos, em final de dezembro, se aproximavam de um tri, né, mas em face da deterioração do valor dos ativos, houve uma redução em torno de 8%, ela já foi menor, o valor desses ativos em março, e já está crescendo. No próximo slide, eu vou passar aqui para vocês, a gente tem como estava o sistema, né? A gente tinha uma redução, uma tendência de redução dos déficits a partir de 2016 e aumento de superávites, uma melhora da solvência, né, das entidades como um todo. A rentabilidade média em dezembro de 2019 foi acima de 14%, não tinha problema algum de liquidez. A gente notava nos últimos anos uma melhora na governança, nos controles internos e na gestão de riscos, mesmo porque houve um aprimoramento significativo no arcabouço regulatório nos últimos 2 anos. E como é que estava, né, o contexto de crescimento de participantes, né, apesar que a gente vê uma redução de entidades, tá, até mesmo pela elevação da régua, né, em termos de governança, de controles internos e gestão de riscos, você tem que ter uma quantidade, tem que ter escala. Então, a gente vê crescimento de participantes, mais redução de entidades. A gente nota um aumento de longevidade, as pessoas estão vivendo mais, e isso denota, requer um ajuste nas tábuas em que nós estamos trabalhando em cima disso, né, até talvez aí uma mudança agora de regulamentação a respeito, tá? Vamos colocar em consulta pública, né, um normativo sobre isso. E questão também de taxas de juros em patamares mínimos, né? As taxas de juros já vêm caindo também desde 2016, mas estamos aí no patamar mínimo, e com essa redução de taxa de juros, né, o que leva? Há justamente uma diversificação na alocação de ativos. Então, esse é o contexto que a gente estava fechando, dezembro de 2019, né? Olhando aqui no gráfico, né, estávamos realmente uma tendência decrescente de déficits, como falei, crescente de superávites, né, e se nota que em dezembro um resultado líquido positivo de 400 milhões. Aí iniciamos o ano, e em março, né, com a Covid-19, com a deterioração dos ativos em escala mundial,
veio de novo, né, um déficit tremendo, uma desvalorização significativa. Tá? Mas se olharmos já abril e maio, notamos aí novamente uma redução, né, de déficit. Olha, chegou a 69 bi, estamos com 53 aqui, estávamos com 54 bi, né, arredondando 53,5, 54 bi de déficit líquido, tirando o superávit. Aqui nós estamos falando da ordem de 36, né? Então estou falando aí uma redução em 2 meses de 20 bi, redução de déficits, e junho, né, já apresenta também sinais positivos. Com isso, né, da rentabilidade que eu estava falando dos 14%, caiu aqui para os 8% em março, mas já apresenta uma recuperação, né, nas entidades. Em termos de liquidez, né, nós fizemos todo um trabalho junto às entidades, logo que a crise, né, eclodiu, justamente da preocupação da capacidade de pagamento das entidades. E pode-se, né, se notar pelas informações obtidas e pelas análises que fazemos, as entidades, né, de forma agregada, elas têm ativos líquidos, né, que são capazes de pagar as suas obrigações sem precisar vender ativos. E isso por um prazo aí de 2 anos. Tá? E isso ainda, né, tem títulos públicos, que nem entramos na discussão se teria que vender os títulos públicos. Nesses 24 meses, a gente considerou, então, 70 aqui de caixa e operações compromissadas, são operações extremamente líquidas, com os pagamentos anuais de 34 bi, né? E com isso dá 2 vezes, né, a capacidade aqui de 2 anos de pagamento. E ainda, teria os cupons aqui dos títulos públicos. Né? Então, com essa redução a patamares mínimos, né, o que nos leva? A uma maior diversificação na alocação de ativos. Né? Os fundos de pensão, naturalmente, já ao final do ano passado, porque as taxas de juros continuam, né, em patamares mínimos, fizeram toda uma política de investimentos na busca, né, de ativos que ofereçam, né, uma rentabilidade compatível, né, com as suas obrigações. Se nós notarmos, né, ainda estamos com alocação significativa em títulos públicos, aqui esses 56%, né, e junto considerarmos as operações compromissadas, né, que está aqui em roxo, a gente passa aqui de 60%, 61%, né, que tem título público ou operação lastreada em título público. Em crédito imobiliário, nós estamos aqui com apenas 4%. O que a gente vê para os próximos anos? Justamente uma redução de títulos públicos, as taxas que estão sendo oferecidas de longo prazo para, né, as entidades, elas vão buscar ativos que ofereçam uma rentabilidade melhor, né, maior, e aí certamente né, deve ocorrer a expectativa uma redução em termos de alocação em títulos públicos. Aqui eu trago por tipos de planos, né, porque a visão geral, às vezes, omite algumas informações importantes. Se olharmos, né, especificamente a questão do imobiliário, do imóveis, o motivo aqui hoje da nossa conversa, os planos BDs, que chamamos os planos maduros, que já estão com uma quantidade maior de assistidos, de pessoas aposentadas, detêm 5% em imóveis, é o que está em preto aqui, ó, né? 5% em imóveis. Se olharmos os planos CVs, valor aqui inferior a 1%. E se olharmos os planos CDs, é 0 os investimentos, né, em imóveis. E aqui, planos CDs, eles respondem por 13% do total do sistema, 25% é plano CV, né, e a maioria aqui, 62%, é planos BDs. Tá? Então, 62%, né? Aqui temos 25% e aqui 13%. Mas esses planos estão em fase de acumulação, ainda estão recebendo novos participantes, enquanto os BDs já não. Né? Então, esses são os planos que ainda estão na fase de acumulação. O que eu quero dizer? Não tem pagamentos ainda de assistidos, de aposentados, de beneficiários. Isso vai acontecer, né, com o passar dos anos, daqui a 15, 20 anos. Então, olhando agora a questão do imobiliário, como que está o imobiliário dentro das carteiras? Basicamente, isso aqui é em valores, né, 30 bilhões em imóveis, ok, Lúcio, e do Fundo de Investimento Imobiliário. Então, é esse o panorama que eu gostaria de passar, né, para a gente iniciar a discussão. Obrigado aí, Ricardo, estou à disposição. Boa, Lúcio, ótimo contexto, viu? Agora eu queria convidar o João Ernesto de Lima Mesquita, que é da Previ, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil,
é gerente executivo da Gerim, e era responsável pela gestão de carteiras e fundo imobiliário. Como é que está você? Tudo bem, João? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo certinho. Conta para nós, João, como é que está aí a Previ com esse Covid e os investimentos em imóveis e fundos imobiliários, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite do Ricardo Reis para participar do evento, para discutir o setor imobiliário e cumprimentar os demais colegas, o Lúcio Capelleto, Paulo Rossetti e Márcio Cunha. Gostaria também de iniciar agradecendo a todos os funcionários da Previ, que, diante do desafio atual, vem cumprindo com a missão da Previ, que é garantir o pagamento de benefícios a todos nós associados, de forma eficiente, segura e sustentável. Falando um pouco da Previ, a Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, foi criada há 116 anos, é o maior fundo de pensão do Brasil e um dos maiores do mundo. Somos uma das 17 ASIs, que são as entidades sistemicamente importantes, conforme a instrução da Previc. Nós temos 2 planos, sendo um plano BD, que é o de benefício definido, com patrimônio de aproximadamente 177 bilhões de reais, que está maduro e com grande parte dos seus funcionários já aposentados. E outro plano CD, que é de contribuição definida em fase de acumulação, com patrimônio de aproximadamente 19 bilhões de reais. Falando um pouco da nossa carteira imobiliária, ela é de excelente qualidade, aproximadamente temos 12 bilhões de reais, ela é composta por 21 imóveis chamados de lajes corporativas, 16 shoppings e 2 galpões logísticos. A Previ possui aproximadamente 1/3 de toda a carteira imobiliária dos fundos de pensão do Brasil. Temos uma governança muito forte, similar até a de uma empresa SA de capital aberto negociada na Bolsa. Nossa carteira é diversificada, a carteira total da Previ ela é muito diversificada, ela tem ativos relacionados à economia real, sendo 82 bilhões de reais em equity, que são as participações em empresas, 93 bilhões de reais em títulos de renda fixa, principalmente títulos públicos, e os 12 bilhões, como eu já citei, em ativos imobiliários. E temos também 1,1 bilhão em fundos estruturados, que são chamados fundos de private equity e fundos de multimercado. Temos ativos líquidos que nos permitem cumprir com todos os nossos compromissos de curto e longo prazo, sendo o principal deles o pagamento de benefícios dos nossos associados. E também nos permite que não precisemos vender ativos em momentos de grande volatilidade do mercado. Nós analisamos nossos investimentos considerando os conceitos ASGI, porque na Previ a gente incorporou a integridade ao conceito ASG. E somos responsáveis pelo pagamento mensal de mais de 1 bilhão de reais aos nossos associados. Nossa carteira de investimentos vem se recuperando dos impactos da crise, que teve o ápice em março, e a partir de abril iniciou-se o processo de recuperação do preço dos ativos investidos pela Previ. Apenas em abril e maio houve uma recuperação de 7,3 bilhões de reais apenas nos ativos do plano 1, que é o plano que eu já citei, que é o plano mais maduro. É importante dizer que a Previ conta com recebimento de dividendos das empresas investidas, do recebimento dos aluguéis dos ativos imobiliários para efetuar o pagamento mensal dos benefícios aos seus associados. Esses fluxos foram impactados durante a crise atual, mas já vem ocorrendo uma retomada. Falando um pouco sobre a nossa estratégia durante a crise, em algumas oportunidades, quando houve o aumento das taxas de juros dos títulos longos, nós investimos em títulos públicos, principalmente NTN-Bs. Por conta da crise, nós iniciamos a revisão das nossas políticas de investimentos, dos nossos 2 planos, e suspendemos um programa chamado Programa de Diversificação de Investimentos, que para este ano estavam previstos aproximadamente 5 bilhões de reais. Esse programa de diversificação, ele prevê investimentos em fundos imobiliários, fundos multimercado, COI e investimentos offshore. Devemos retomar esse programa de diversificação até o final deste ano.
Como temos hoje no Brasil uma taxa Selic de 2,25 ao ano, torna-se extremamente necessário para qualquer investidor, seja ele institucional, como é a Previ, ou pessoa física, a diversificação dos seus investimentos em ativos de maior risco. Outro ponto importante que levamos em consideração na decisão dos nossos investimentos é a taxa atuarial da Previ, que reajusta o valor dos benefícios pagos aos nossos associados. Atualmente ela é de INPC mais 4,75% ao ano. Vou entrar agora um pouquinho sobre os nossos fundos imobiliários. Nós temos uma carteira em formação, que o primeiro investimento ocorreu em setembro do ano passado, e hoje a gente tem investimento um pouco acima de 200 milhões de reais, que fizemos em 4 fundos. 2 fundos de shoppings e 2 fundos de galpões logísticos. É importante destacar que temos um processo robusto de seleção de fundos imobiliários, com parâmetros pré-definidos para a seleção, que conta com parecer de diversas áreas da Previ, como, por exemplo, a análise jurídica sobre os regulamentos dos fundos, a avaliação dos investimentos realizados pelos esses fundos imobiliários e também, como eu já falei, os conceitos ASGI. Na nossa metodologia de seleção de fundos imobiliários constam alguns parâmetros, tais como liquidez diária das cotas na bolsa, tamanho de patrimônio do fundo, qualidade dos ativos investidos, percentual de taxa de administração, dentre outros. Estamos implementando o conceito de peer group, tanto para a avaliação dos ativos atuais da carteira imobiliária, de fundos imobiliários, bem como para a seleção de novos fundos imobiliários. Começamos estudos para a criação de fundos exclusivos que irão receber os ativos imobiliários da carteira própria da Previ, conforme resolução do Conselho Monetário Nacional 4661 de 2018, que estabeleceu prazo de 12 anos para que as fundações alienem seus ativos imobiliários e ou aportem em esses ativos em fundos imobiliários exclusivos. É importante também dizer que a Previ elabora anualmente um plano de negócios para cada ativo da sua carteira imobiliária, definindo aqueles que são prioritários para a venda e que podem ser consultados no site da Previ. Para os demais, caso a Previ receba uma proposta de compra, avaliamos individualmente. A estratégia da Previ é criar fundos exclusivos e depois estruturar os IPOs desses fundos. Vamos convidar, logicamente, os principais players especializados em mercado de capitais para apresentarem propostas contendo qual a recomendação, qual a melhor estratégia, e esperamos concluir o processo de seleção do primeiro gestor e administrador ainda este ano. A experiência adquirida desde o início da formação da nossa carteira imobiliária e mais recentemente com os fundos imobiliários auxiliará muito na definição da estratégia e na seleção de gestores e administradores que vão representar esses fundos imobiliários exclusivos. Os fundos imobiliários foram impactados durante a crise, principalmente os fundos de shopping, e neste ano, até o final de junho, o principal índice do setor, que é o IFIX, está com a rentabilidade negativa de 12,24. Outro dado importante do setor, que é o yield, que é o valor distribuído aos cotistas dos fundos imobiliários, está em média em 5,34% em 2020. É importante dizer que o mercado de fundos imobiliários está em crescimento. Existem atualmente 13 ofertas registradas no CVM, então devemos ter novos fundos listados no mercado nos próximos meses. E para concluir essa primeira parte, é importante dizer que podemos afirmar que investir em fundos de investimento imobiliário faz todo sentido para as fundações, principalmente neste momento de taxa de juros baixas, dentro do conceito de diversificação de portfólio. A Previ continua analisando oportunidades de investimentos em fundos imobiliários, principalmente via oferta pública, e após a retomada desse nosso programa de diversificação, voltaremos a ampliar nossa carteira de fundos imobiliários. Bem, eram esses os principais pontos que eu gostaria de ressaltar. Obrigado, Ricardo. Muito bem colocado, muito bacana toda a tua explanação, João. Deu para entender direitinho quem é a Previ, o tamanho da Previ no mercado, né? E os investimentos todos em imóveis, com muita diligência. Eu queria entender só o que é esse ASGI. Explicar para o pessoal, se puder, João.
São conceitos que hoje, principalmente os investidores institucionais, são necessários. Ele leva em consideração aspectos ambientais, sociais e de governança e agentes socioambientais e de governança, e nós incluímos nessa sigla o I, de integridade. É muito forte hoje, junto aos investidores institucionais, dentro da avaliação de novos investimentos, a utilização dos conceitos ASG para tomada de decisão, para que se busquem investir em ativos que tenham esse conceito, principalmente da questão da sustentabilidade. Joia, muito obrigado, viu? Foi muito bacana. Agora vamos falar com quem entende muito do mercado, realmente, que é das maiores gestoras que tem de fundos imobiliários, uma das pioneiras, né? Que fez já muita história e muito sucesso, o Paulo Rossetti, da Rio Bravo, que é o Head de Institutional Sales. Como é que está você, Paulo? Tudo bem? Oi, Ricardo, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade dada por você, pela Infomoney, para a gente falar aqui um pouquinho com os demais colegas. Acho que o painel está bem interessante aí, para a gente ver a visão do órgão regulador, do cliente final, né, fundo de pensão, na figura do João Ernesto, e também a visão lá de fora, né, que o Marçom vai trazer para a gente. Então, na sua figura aí, cumprimento os demais membros aqui que estão conversando um pouquinho com a gente hoje. Tá? Eu dividi aqui para a gente falar um pouquinho rapidamente sobre a Rio Bravo, né? Hoje nós somos aí uma gestora que tem 20 anos de história, né? Nós começamos em 2000, né? Somos uma gestora de investimentos independente, com foco em 4 estratégias muito bem definidas, e uma delas é a área imobiliária, né? Em 2016, um grupo estrangeiro, a Fossum, ela adquiriu aí o controle da Rio Bravo, né? Então ela tem 50,1% da Rio Bravo, é uma grande investidora global de ativos financeiros, tem mais de 100 bilhões em investimentos aí espalhados no mundo. Entrando nas estratégias da Rio Bravo, né? Então a gente tem em torno de 13 bilhões sob gestão, são 65 funcionários, tá? Fundos abertos, uma dessas estratégias, nós temos 3 fundos abertos voltados para clientes em geral, né? Fundos de pensão, pessoas físicas, fundo de crédito aí, D0, D1 para Caixa, temos um fundo de ações long only, que é o nosso Rio Bravo fundamental, e a gente tem um multimercado sistemático quantitativo, que opera basicamente operações de long and short no mercado de renda variável aqui no Brasil, né? E na parte de imobiliários, nós temos aí 27 fundos imobiliários na Rio Bravo, né? São 14 pessoas dentro da área de fundos imobiliários, né? E a gente divide aqui entre os fundos ativos, né, no qual a gente vem fazendo novas operações, vem comprando imóveis, vendemos algum imóvel e tal. Quer dizer, existe uma atividade bastante grande dentro desses fundos, a gente chama novos capitais no mercado para fazer novas aquisições, melhorar a rentabilidade para o cotista, e com uma visão muito parecida com o próprio fundo de pensão, que a renda, né? Quer dizer, a gente está muito preocupado com o nosso cotista, que é um rentista no fim do dia, né? E muitos desses rentistas são pessoas físicas que têm já uma idade avançada e dependem muito dessa renda para pagar as suas contas e pagar aí as suas necessidades, né? Então, dentro da área de fundos imobiliários da Rio Bravo, os fundos, a gente vai falar um pouquinho dos fundos ativos, né? Quais são essas estratégias? Como eu comentei, hoje são 5 estratégias e a gente está trazendo uma sexta que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, a gente tem o fundo Renda Corporativa, que é o nosso fundo de lajes corporativas, né? Como o próprio João já mencionou, aí uma parte relevante dos ativos da Previ estão nesse tipo de ativo, né? É um fundo hoje de 500 milhões de patrimônio. A gente tem o nosso fundo Renda Varejo, que é um fundo que veio oriundo de agências de bancos, né? Então, ele é um fundo que começou só alocando em agências da Caixa Econômica Federal, depois ele começou a diversificar sua carteira alocando em outros ativos de varejo, de rua, né? Então, não é voltado para shoppings, ele é muito mais voltado para varejo de rua. Eu vou falar um pouquinho sobre essa estratégia. Fundo de logística, também o João já mencionou um pouquinho aqui, são galpões logísticos locados para grandes empresas, para fazer distribuição de seus produtos. O Renda Educacional, nós temos um fundo que tem hoje 6 universidades locadas
para o grupo Croton, para a Anima, né, que são contratos atípicos de 10 anos, que vencem lá em 2031. A gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia também, e a gente entra também na parte dos fundos de fundos imobiliários, que aí é um pouquinho do que a própria Previ tenta fazer, escolher vários fundos para diversificar o seu risco, diversificar os seus setores, que tem yields diferentes, né? Então, o dividend yield, que seja o valor do aluguel que você recebe, são diferentes em diversos tipos de produtos, por conta até do próprio risco de cada um deles, né? Então, o IFIX, ele acaba tendo uma diversificação bastante grande desse risco. Eu vou falar um pouquinho também sobre essa área de fundo de fundos, né? Entrando já um pouco nas estratégias, eu até acabei esquecendo aqui, mas vou falar rapidamente sobre a estratégia residencial, que é uma estratégia nova que a gente está surgindo na Rio Bravo. Falando um pouco aí da estratégia de lajes corporativas, né? A pergunta que todo mundo tem feito, né? Quer dizer, será que essa tendência do home office veio para ficar, né? Como é que vai ficar a questão das lajes corporativas se todo mundo vai trabalhar de casa, ninguém vai mais para o escritório, né? A gente tem algumas questões aqui que precisam ser respondidas, né? E que a gente traz algumas reflexões, né? Primeira delas, se você tem imóveis muito bem localizados, né? Acaba que faz com que a demanda por esses ativos seja constante. Então, um exemplo, pouco antes dessa crise, e mesmo durante essa crise, a gente pegando o estado de São Paulo, né? Você pegando a cidade de São Paulo, a região da Juscelino Kubitschek, Faria Lima, hoje tem em torno de 4,5% de vacância, ou seja, você tem em torno de 4,5% dos imóveis dessa região sendo alugados ainda, sem nenhum inquilino, né? Se você pegar a região da Paulista, isso sobe para algo em torno de 11%, né? Então, na nossa estratégia, nós somos uma casa totalmente fundamentalista, quer dizer, a localização dos imóveis, ela é muito importante, porque boas localizações atraem bons inquilinos com risco de crédito baixo, grandes empresas, e que para o fundo de renda, né, um fundo com essa característica, é muito importante, né? Então, boa localização é fundamental, né? Baixas taxas de vacância dentro dessas boas localizações que a gente tem, né? Produtividade versus inovação. Então, todo mundo em casa, acho que o ganho de produtividade que todo mundo teve é bastante grande, acho que está todo mundo trabalhando muito, né? Nesse período que a gente está em casa, faz mais de 2 meses aí que estamos nesse home office. Então, a gente não tem o problema de deslocamento, né? Trânsito e outros tipos de coisas ruins desse nosso dia a dia, acabam sendo muito positivas você trabalhando em casa. Agora, a questão da inovação, né, isso acho que você consegue realmente dentro do escritório. Essa interação, que não só uma interação programada dentro do escritório, mas uma interação espontânea dos seus funcionários, traz inovação para as empresas. Então, a gente traz alguns exemplos de empresas que já fizeram esse trabalho de home office e de aumento do percentual dos seus funcionários, e estão voltando atrás. Então, é o caso, por exemplo, da IBM, é o caso do grupo Yahoo, isso nos Estados Unidos, a Best Buy também foi numa linha de aumentar o home office e agora estão trazendo de volta os funcionários para dentro das empresas, porque perderam muito essa questão da inovação, né? Essa questão do esbarrar, ter uma ideia, trocar realmente informação muito rapidamente com outros funcionários da empresa, traz esse dinamismo que o home office acaba perdendo um pouco. Para a gente conversar, a gente precisa marcar hora, né? Essa que é a verdade, né? Para fazer um call, para fazer uma live, está todo mundo com bastante coisa, né? Então, a espontaneidade dos contatos, ela diminuiu. Então, esse é um outro ponto que a gente traz aqui também, né? E, por último, como eu já comentei anteriormente, a questão realmente da localização e tal dos imóveis. O último ponto é a questão da densidade de ocupação, que é um outro ponto que nós trouxemos aqui, que hoje você tem aí no Brasil uma densidade média de ocupação de escritórios de uma pessoa a cada 7 metros quadrados. As médias mundiais são em torno de uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Então, com essa nova realidade que a gente tem, você precisa ter um espaçamento maior entre as suas unidades de trabalho, né? E esse espaçamento vai fazer com que uma empresa ela
ela tenha que ter uma quantidade maior de metragem, né, de um escritório para poder acomodar todos os seus funcionários. Esse é outro ponto que a gente tem olhado, né? Então, acho que o home office, ele veio, acho que vai ter um meio do caminho entre aí o home office e o escritório, e sempre batendo na tecla das boas localidades, vão fazer com que você tenha ativos aí que sejam ainda bem locáveis para boas empresas. E as empresas também querem fazer com que seus escritórios fiquem no mesmo local, isso também está acontecendo, né? Então, as empresas indo para o mesmo local, acho que essas oportunidades que podem haver em alguma vacância nessas boas regiões vão ser supridas rapidamente, né? O dividend yield média de um fundo de lajes corporativas pode girar entre 5% e 6%, né, que é o que a gente tem visto, né? Parte de logística, né? A gente volta a falar de localização, né? Em termos aí de risco, né, vamos dizer assim, da sua operação no fundo imobiliário, o fundo de lajes corporativa é um risco menor, o fundo de logística é um risco um pouco maior, o yield dele tende a ser um pouco melhor, que também aí varia pode chegar até 8%, né? Entre 5,5% e 7,5%. Né? Localização. Olhando o nosso fundo de logística, nós temos 3 galpões logísticos, 2 na região metropolitana de São Paulo. Então, um fica na região de Guarulhos, que nós compramos mais recentemente, foi um fato relevante que aconteceu recentemente, e o outro fica em Ribeirão Pires, pertinho da Via Anchieta, né? Então, são 2 galpões muito bem localizados e que têm uma demanda bastante consistente. A gente tem mais um galpão em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que é alocado aí para um grande varejista do setor de alimentos, né? Então, a localização faz toda a diferença, né, dentro desse tipo de produto também, tá? Parte de varejo, o João comentou um pouco dos shoppings, né? Os shoppings realmente foram os que mais sofreram nessa crise, mas é o primeiro que sofre, o primeiro que sai também, né? Então, você ter bons locatários dentro desses shoppings, empresas que sejam resilientes, né? Isso vale para todos esses tipos de produtos. Então, por exemplo, setores, a gente falando dos galpões logísticos que eu comentei anteriormente, área de e-commerce, produtos aí que são essenciais, distribuidoras de comida, quer dizer, grupo GPA, por exemplo, Grupo Pão de Açúcar, que foi muito bem nessa crise, isso é bastante importante. Então, no fundo de varejo, que a gente veio fazendo esse trabalho de uma mudança de uma carteira que era 100% aí, de agências bancárias, já vem mudando essa cara para um fundo que tem ativos de varejo de rua, então, alguns exemplos, ativos na região da Paulista, com 2.500 metros quadrados de área locável, grandes varejistas que são locatários desses produtos, até restaurante, a gente tem ali na Doc Lobo, quase esquina com Oscar Freire, né? A gente tem uma participação, sim, no Shopping Guatemi, na Faria Lima, né? Essa parte de varejo também, você tendo esses bons locatários e também diversificação por segmentos da economia, acabam sendo muito positivos. No final do ano passado, nesse fundo, nós compramos 6 lojas do Grupo Pão de Açúcar, que são alocadas para o Grupo Pão de Açúcar, são contratos atípicos aí, com prazos acima de 5 anos. Né? Ô Paulo, desculpe interromper, Paulo. Na segunda rodada, você pode concluir depois com a parte de educação, né, e a parte de residencial. Só tenho uma pergunta em relação a esse teu de varejo. As negociações, como é que foram feitas? A maioria, assim, com descontos que não vão ser recuperados no futuro, ou deu desconto para recuperar nos meses futuros? Como que foi essa negociação dos aluguéis? Ricardo, foi no caso a caso. A gente ainda tem um percentual grande de agências dentro desse fundo, né, que isso tem uma resiliência grande, são contratos atípicos que ainda estão vigentes, né, então isso ajuda nesse cenário que a gente tem aí hoje, né. Dos outros locatários, é muito no caso a caso, né, Ricardo? A gente tem feito um trabalho muito grande junto aos inquilinos, e sempre pensando no nosso cotista que vive da renda desses aluguéis.
Então, assim, a gente, casos que você teve que negociar e casos que a gente fez realmente um trabalho mais forte aí para não renegociar esses contratos. A gente tem conseguido manter o dividendos para o nosso cotista. Acho que isso é o mais importante. Isso vale para todos os fundos. Tá? Muito bom. Ótimo, muito bem colocado, Paulo. Você tem muita coisa para contar ainda para a gente aqui. A parte de estratégias, você, talvez a pessoa que tenha mais foco na parte imobiliária aí, muito bem colocado. Vamos trazer agora para a conversa o Márcio. O Márcio nos ajudou bastante em convidar os outros participantes também. A pessoa que está em Miami, né? Está na Midtown Capital, que tem investimentos nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Como é que está você, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Só uma correção, investimento ainda não no Brasil, só Estados Unidos e Espanha, por enquanto. Só o conhecimento do Brasil você tem profundo, né? Trabalhou em várias casas, né, aqui importantes. Márcio, conte para nós a visão que você está tendo aí internacional, né, e do Brasil também, por favor. Claro, um pouco da Midtown, né? Hoje nós temos aproximadamente 4 bilhões de reais em ativos sob gestão. Nosso foco é completamente imobiliário, Estados Unidos e Espanha. Estados Unidos, a estratégia é mais ativos estabilizados, um Core Plus, algo oportunístico também e desenvolvimento. Já a Espanha, a estratégia é um pouquinho diferente, realmente é só ativo estressado, NPL, REO, tudo que tem um lastro imobiliário, mas que é um crédito estressado. A empresa foi fundada 10 anos atrás, então desde então, sempre focando em ativos imobiliários, pegou toda aquela mudança, né, o upside que teve no mercado imobiliário depois da crise de 2009, e desde então construindo um portfólio sempre muito focado em dividend yield, o cash on cash. Então, o dividendo recorrente para atender os nossos investidores em termos de planejamento financeiro, preservação de valor e, naturalmente, depois contribuindo para uma ativo mais robusta. Falando um pouco de Brasil e Estados Unidos, né? Então, assim, um pouco da nossa leitura. Estivemos aí em fevereiro até compartilhando um pouco aí da nossa visão, que era que o retorno imobiliário ele também tem que ser ajustado pelo risco. A forma de ajustar ele pelo risco é muitas vezes liquidez, mas a maior parte das vezes é geografia, classe do ativo, enfim, entender de fato o que é o risco que você está correndo por trás daquele ativo. A hora que você compara um ativo imobiliário com toda a segurança jurídica e mercadológica dos Estados Unidos com o Brasil, você naturalmente tem discrepâncias desde da simplicidade de uma execução num contrato de locação aqui, até, de fato, a transparência e a qualidade de informação. Então, isso é uma coisa que faz bastante diferença na hora de definir uma locação. Na nossa estratégia de investimento, o que é crucial é sempre alinhamento. Alinhamento para nós é equipe e comprometimento de capital. Então, se nós acreditamos na estratégia, nós investimos na estratégia. E isso traz sempre muito conforto para os investidores, porque uma vez que a gente tem essa visão um pouco mais globalizada, a gente tem essa capacidade de execução mais ampla, a hora que nós realmente comprometemos nosso capital ao lado do investidor, isso faz bastante diferença para ele. O que também auxilia nesse processo todo é a transparência. Então, a tecnologia, naturalmente, é um grande facilitador disso, né, que a gente consegue ver até pelo esse webinar nosso, mas realmente dando acesso aos nossos investidores a todo um data room. Então, vai acompanhar e quiser fazer um underwriting dos investimentos item a item, consegue, tem acesso a todos os dados e tem acesso, inclusive, à base de dados nossa. Então, nós temos research hoje proprietário, que eles conseguem acessar, e tudo isso feito de uma forma que agrega muito mais valor. A gente usa até um sistema aqui que é muito comum, chamado CoStar, que é como se fosse uma Bloomberg para o mercado imobiliário, guardada as devidas proporções. Mas que dá muito mais transparência nos dados. Então, quando foi transacionado, como que é a média de mercado, e aí cada um, naturalmente, faz sua própria análise. E aí, voltando a focar no retorno ajustado pelo risco, né? Então,
hora que você começa a fazer algumas métricas de comparação, que é nossa responsabilidade também de fazer essa análise, você vê um mercado norte-americano que ele tem 1,1 trilhão, né, o mercado de fundo imobiliário dele. Na Europa, se não me engano, é 200 bilhões, isso em dólares. E o Brasil, 12 bilhões. Então, é um mercado que tem um tremendo potencial. Mas na hora que você vai buscar um pouco mais de profundidade, por vezes falta. É uma questão de tempo, uma questão de amadurecimento. Tem uma diferença também considerável na base de investidores. Então, aproximadamente 55% da população economicamente ativa nos Estados Unidos investe na Bolsa. No Brasil, a gente ainda está caminhando com esse tipo de métrica. E naturalmente, também, para o mercado imobiliário, o fato de você ter a profundidade que você tem aqui no mercado americano também pesa bastante. A hora que você olha que você tem mercados na costa oeste, na costa leste, que atuam muitas vezes de forma independente, não correlacionados, e ainda tem o centro-oeste americano, como, por exemplo, Chicago, são mercados gigantescos, enquanto já no Brasil isso ainda não foi desenvolvido. De novo, a questão de tempo, amadurecimento, é uma evolução natural do mercado, mas na hora de analisar risco e retorno, são coisas que nós ponderamos. Tocando no ponto até que o Paulo mencionou, realmente, a parte de escritórios, especificamente na classe de ativo, que é um pouco polêmica, porque a gente horas fala que não, o home office vai acabar com o mercado de escritório. A hora fala, não, o mercado de escritório nunca vai acabar, o que vai mudar é a densidade e vai ter uma expansão do espaço. A verdade é que eu compartilho a opinião dele, mas a gente não tem muita certeza de como que ele vai se comportar. Sem dúvida, a inovação vai ser um critério muito importante, né, na decisão de como que as pessoas vão ser alocadas. Então, talvez algumas atividades que são menos front office ou menos P&D, que muitas vezes demanda menos interação, tenham mais flexibilidade em termos de alocação. Aqui fala-se muito sobre o mercado de suburban office, que é o escritório fora de grandes centros. Então, é como se fosse tirar os escritórios da Faria Lima e sair levando um pouco mais para fora de São Paulo. Então, Gosto de perfeito. Exatamente, conceito similar. HSF, perto do Catarina Shopping, né? Exatamente. São temas que estão mais agora em evidência. E, naturalmente, uma conversa que já acontece aqui há uns bons anos é o que o Jonesto pontuou, que é a parte que aqui nós chamamos de ESG, mas realmente é o ASG, que os investidores estão dispostos, sim, a pagar um prêmio para poder ter acesso a investimentos que seguem os critérios de ambientais, sociais e de governança. Então, realmente, tem essa evolução do mercado. E o housing, Márcio, porque um dos grandes negócios americanos em imóveis é o housing, né? Sim, sim. E pelo que a gente viu aqui, não sei se bate com você, os fundos, em geral, perderam 20% nos Estados Unidos. Perderam 12% pelo IFIX, aqui perderam um pouco mais aí. Mas e o housing foi mais afetado ou menos afetado que o retail e outros? É uma boa pergunta, Eu diria que menos, porque é essencial, né? A habitação é essencial. Agora, vale entender que cada submercado norte-americano tem um comportamento diferente. Então, a gente vai falar em housing na costa oeste, é totalmente diferente do housing, por exemplo, aqui na nossa região, que é o sudeste dos Estados Unidos. A costa oeste tem um movimento muito forte para realmente você ter a postergação ou até mesmo o cancelamento desses aluguéis. Então, não é que eu vou pagar daqui um ano. Eu não vou pagar. Então, são formas diferentes de ver esse mercado. E, naturalmente, a Bolsa, a hora que não consegue entender como vai ser o comportamento futuro, ela começa a precificar risco. É basicamente isso que a gente está vendo. Uma precificação de risco proporcional à falta de informação. Então, legal. A direção ainda ninguém sabe. Muito bacana essa tua visão internacional. Vamos voltar de novo. A gente vai dar mais 2 minutos para cada um fazer mais umas considerações, começando pelo Lúcio. O Lúcio que está na entidade que regulamenta, né, e ajudou muito também na legislação, né, na 4661 e na gestação de novas regulações aí. Conte um pouco mais para nós, Lúcio, da Previc. A Previc, como órgão de supervisão e regulação, né, a gente primeiro tem uma visão aí bastante positiva, né, assim, de melhora
do sistema, do mercado. E, em termos de regulação, a gente está estudando, viu, Ricardo? Então, tem uma análise aí que está sendo feita, inclusive, sobre imobiliário. Tá? Vou passar para os colegas, depois eu volto novamente. Tá bom, então. Obrigado. João Ernesto, conte um pouco mais, então. Você estava contando um pouco da Previ, né? O que mais pode nos contar em relação ao investimento em imóveis e fundos imobiliários? Então, a gente é uma classe de ativos que a gente acredita bastante. É importante para qualquer fundação, como eu já falei, né? Cada vez mais, com a queda da taxa de juros, vem se tornando necessário que as fundações diversifiquem suas carteiras de investimento. E a gente, como citei, o nosso programa de diversificação, ele abarca fundos imobiliários, fundos multimercado, investimentos offshore, e sem dúvida nenhuma é uma classe de ativos que deve crescer bastante dentro do portfólio da Previ. Algum ponto assim que se chama atenção? Esse negócio do multifamily, vocês estão olhando já? Esses impactos da Covid que tiveram, fez vocês mudarem de ponto de vista em relação a algum ativo? Se animaram com algum outro, desanimaram com algum deles? Hotelaria, por exemplo, né, que sofreram demais, né? Um dos exemplos que foi negativo, assim como os shoppings, né? A Previ, ela não pode mais fazer investimentos diretos, né? Por conta da 4661. A nossa avenida de crescimento que nós possuímos hoje para crescer no segmento imobiliário é sempre via fundos imobiliários. Dentro da nossa estratégia, que a gente começou a formar carteira em setembro do ano passado, nós iniciamos com as ofertas públicas, e aonde a gente analisa alguns parâmetros mínimos para investir. O que deve acontecer na próxima fase é realmente a criação dos fundos imobiliários exclusivos para suportarem a nossa carteira e lá na frente fazer um IPO desses fundos. E é isso. E na terceira fase, o que acredito que a gente vai fazer depois de estar conhecendo mais a dinâmica do mercado de fundos imobiliários, é a gente passar a comprar diretamente no mercado secundário, na Bolsa, sem ser via oferta pública. Entendi. João, esse exclusivo que você fala é que tem essa obrigação da lei, que tem mais 10 anos para todos os ativos em imóveis que todos os fundos de pensão têm, irem para fundos imobiliários, a nós poder investir mais em imóveis. Então, quando você fala fundo exclusivo, é você tornar esses ativos imobiliários que vocês têm, em vez de vender, vai tornar eles um fundo e vai fazer um IPO desse fundo para outros investidores participarem também, é isso? Isso aí. Essa é a estratégia. Vamos fazer isso paulatinamente, né? A gente, como você acabou de citar, a gente tem um prazo de 10 anos e vamos buscar fazer esse processo da melhor maneira possível para que dê o retorno adequado para os nossos ativos. Legal. Para quem não sabe, né, a liquidez global está em fundos de pensão, né? São os grandes players com dinheiro na mão mesmo para fazer investimentos. Passar agora de novo aqui para o Paulo. Paulo, você já está investindo em imóveis, está vendo também que hoje tem quase 1 milhão de investidores já em fundos imobiliários e os grandes fundos de pensão e entidades de peso devem estar vindo para esse mercado que não chegaram ainda, né? Você estava falando também de outras estratégias que vocês têm, que é na parte de educação, que você não falou ainda, do FOF, do fundo de fundo, e esse de multifamily. Bom, Ricardo, eu vou me ater a um pouco os números do IFIX, que eu acho que já dizem por tudo, né? A perspectiva positiva que você tem para esse mercado. Então, os fundos de pensão realmente ainda não entraram nos fundos imobiliários como poderiam. Acho que é um processo, como o próprio Ernesto comentou, né? O Lúcio trouxe os números também. Se a gente pegar os 35 maiores planos que a gente estava conversando com o Lúcio outro dia, quer dizer, eles detêm grande parte, quase mais de 90% dos imóveis que você tem dentro do segmento, né? Então, acho que o potencial de crescimento é bastante grande. E os números que a gente tem ali no IFIX falam por si só. Então, se a gente pegar hoje dos investidores do mercado imobiliário, 75% são pessoas físicas, né? Apenas 19% investidores institucionais, né? E 5% a gente tem os investidores não residentes, né?
E a gente cresceu muito nos últimos anos. Então, em 2018 para cá, o número de investidores em fundos imobiliários na Bolsa, ele cresceu 3 vezes, né? São hoje quase, como você comentou, Ricardo, são quase 1 milhão de investidores dentro do segmento. E outro ponto importante é a questão do dividendos. Então, a gente tem um juro de 2,25, acho que 2 dados interessantes, quer dizer, a gente pegar a média do IFIX que o João nos comentou, que é em torno de uns 5,30, 5,35, vale muito a pena. Você pegando, acho que foi esse mês agora, a média do dividendos de todas as ações que fazem parte do Ibovespa, elas estão pagando mais do que a Selic, né? Quando que a gente viu que isso iria acontecer e realmente está acontecendo hoje, né? Então, a gente tem, primeiro, a questão do rentista, dos aluguéis, que estão num patamar de prêmio, de dividend yield interessante para o cotista final, e também a valorização que você tem nos imóveis, né? Com boas localidades, com boas perspectivas, e essa diversificação que você pode ter dentro de diversos setores. E aí, falando do FOF, é um pouco de tudo, né? Acaba que ele te traz um yield com risco menor, porque ele diversifica bastante por setores a tua carteira. Eu acho que a análise fundamentalista é imprescindível nesse sentido, você escolher boas gestoras, qual que é o time de gestão que está fazendo parte, quais são os imóveis que estão dentro dessas carteiras, isso é super importante para você ter bons investimentos. E a questão que tanto o João como o Marçom trouxeram de investimentos socialmente responsáveis, né? Isso está cada vez mais em voga dentro do mercado brasileiro, acho que lá fora isso já é consolidado e é muito forte, e aqui no Brasil isso é fundamental também para você conseguir aí fazer investimentos realmente de longuíssimo prazo em boas companhias e no segmento imobiliário não é diferente. É fundamental para você continuar esse processo. Legal, muito bacana. Marçom, você está aí fora, né? No evento que a Militão fez aqui em São Paulo, em fevereiro, foi uma pesquisa rápida, assim, né? Para as instituições que estavam presentes, quase nenhuma investe fora do Brasil. O que você falaria para esses fundos de pensão, né? Olhando daí de fora, para investir, por que investir aí fora? Qual é o caminho para elas começarem isso aí? E da Europa um pouquinho, que voltou já antes do que nós, né? O que está acontecendo lá? Claro, o principal ponto é diversificação. Então, por que investir fora? Diversificação. Então, sem ser muito técnico, é fronteira eficiente, buscar maximizar retorno. Quanto maior diversificação, melhor. No final do dia é isso. Aqui, para nós, o mercado está tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha, o mercado está sendo muito positivo, então tem menos concorrência, tem mais deals, tem um termo que o Sam Zell usou mais ou menos um mês atrás, falando de price discovery, ou seja, a oportunidade de descobrir o preço novo. E os investidores que precisam se desfazer de posição ou se reposicionar estão descobrindo que os caps já não são mais os mesmos. Então, antes, onde você tinha diversos bids no processo, já não tem mais. E para nós está sendo interessante isso. Então, daqui uns 90 dias saímos com um novo fundo de renda. E para daqui a um ano, a ideia é sair com um fundo oportunístico. Agora, para acessar o mercado, tem diversas formas de fazer, seja através de um feeder no Brasil, ou diretamente um dos nossos veículos aqui fora, depende muito do formato. Eu acho que tem alguns exemplos aqui fora de fundos e de endowments que servem como uma referência interessante, que estão indo muito bem, como o da Eli Lilly, da General Mills. A Eli Lilly, se eu não me engano, tem sob gestão no fundo deles de pensão 28 bilhões de dólares, onde 50% disso está em alternativos. Então, e estão performando muito bem, obrigado, não penso em terceirizar a gestão, fazem tudo isso in-house. Então, é um trabalho que é interessante acompanhar. Legal, muito bacana. Então, vou deixar agora um minuto para cada um fazer suas considerações finais, começando pelo Lúcio. Lúcio, conte um pouquinho do que você está vendo. Retornando ali, né, a questão da 4661, quando ela foi editada, né, há toda uma preocupação a questão de liquidez, por isso que foi para os fundos de investimento imobiliário,
como uma opção, né, se fazer esse investimento. E por que a gente fala isso? Né? Na apresentação, quando eu mostrei os planos BDs, né, eles, né, vamos dizer que tem o maior percentual de investimentos em relação ao total da carteira, botei ali 5%, 30 bilhões, em imóveis, mais uns 6 bilhões em outros tipos de ativos com lastro em imobiliário. Né? E o problema é que esses planos, né, eles já estão numa maturidade, como falei, bastante avançada. Né? Já são planos pagadores de benefícios, e os imóveis, né, então, na forma pura, fica difícil você distribuir tijolos, é o comentário que se faz. Né? E, claro, a alternativa é justamente, né, colocar em fundos de investimento imobiliário. Quanto à questão, né, dos 12 anos, que foi estabelecido na 4661, essa é uma discussão que vem sendo, né, feita, é uma questão que está sendo estudada. Se colocou, né, um prazo médio para o sistema, e se sabe que quando coloca um prazo médio, você pode estar atendendo, né, muito bem alguns, mas alguns podem estar com 6 anos de duration, outros com 18, 20 anos. Sem também, né, falar na própria capacidade de gestão da curva LM de cada um, né, dos fundos de pensão. A norma, ela é dinâmica, né, e a gente está sempre acompanhando o mercado, está sempre sensível às demandas, né, para realizar estudos a respeito. Tá? E essa questão, né, específica dos 12 anos está, sim, sendo analisada. Né? Então, se vê também, né, agora no período de crise, dentro da volatilidade, né, dos ativos, os investimentos em imóveis, assim como outras operações com participantes, foram os que tiveram menor volatilidade. Se olhar em março, as carteiras que foram rentáveis foram justamente a de imóveis, né, e operações com participantes. Então, entende-se, sim, né, que é um investimento de longo prazo, sem, novamente, podemos né, esquecer da questão da liquidez. Tá? Esse é um ponto importante. Em termos de mensagem, né, vemos, sim, esperamos aí né, dentro das entidades, uma governança, uma capacidade de controles internos, uma gestão de risco eficaz, capaz de analisar os melhores investimentos, né, o João fez uma relação ali até de como é que seleciona gestores, fundo de investimento imobiliário. Eu acho que esse é o processo, né, também aí o Paulo, né, Rio Bravo, o Márcio no exterior, são, né, possibilidades de diversificação de ativos, né, para as fundações. A gente vê aí uma recuperação, né, da economia, tá? Né, os fundos de pensão vêm cumprindo como foi colocado pelo, né, já aí quase fechando um centenário, né, em termos de idade, cumprindo as suas obrigações com seus participantes. E isso deve permanecer. Né? O que a gente sempre faz, né, em termos de regulação é melhorar essa governança, controles internos e uma gestão de risco eficaz. Então, a gente acredita muito aí no futuro, né, desse segmento e nas possibilidades que vem pela frente. Obrigado aí a todos. Bom, Lúcio, muito obrigado. Você trouxe aí o peso todo do regulador, né? Aí direto de Brasília, ouvindo todos os players aí do mercado. A gente ficou muito contente que você aceitou nosso convite. Muito grato por todo o input que você nos deu aqui. Muito obrigado, viu? Vou passar a palavra agora para o Paulo, para o João Ernesto da Previ. João, considerações finais para a gente, por gentileza. Obrigado, Ricardo. Queria finalizar ressaltando a Previ investe no segmento imobiliário há muitos anos. É um setor que a gente conhece bastante. Temos profissionais que já acompanham o setor há muito tempo. Então, a gente vai continuar investindo no segmento imobiliário, seja via fundo imobiliário ou a criação dos fundos exclusivos. E queria aproveitar, agradecer aí mais uma vez o convite e desejar uma ótima semana aí para todos. Previ, nós que agradecemos você, João, porque a Previ é o fundo de pensão que a gente vê há muitos anos realmente investindo em imóveis, muitas novidades dos fundos imobiliários, dos primeiros fundos e das primeiras novidades de fundo, a Previ estava sempre presente, entrou no Torre Norte, entrou em vários fundos no começo, dando credibilidade, emprestando sua credibilidade, né, seu dinheiro, toda a sua liquidez. Então, ela vem ajudando a desenvolver o mercado. Tenho certeza que esses fundos que estão desenvolvendo aí vão ser um sucesso.
Agradecemos demais a sua participação, deu muito peso aqui ao nosso painel. Muito obrigado, viu? E Obrigado Paulo, pelas palavras, Ricardo. Imagine, obrigado a você, João. Um abraço a você e toda a tua equipe aí. Paulo também, o Paulo da Rio Bravo. Paulo, pode falar a tua parte final, Paulo, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer também, Ricardo, a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais com vocês, né? Acho que com essa turma toda aqui, acho que foi muito positivo, acho que foi bem esclarecedor para todos. Colocar a Rio Bravo à disposição do que os cotistas do mercado precisar dentro do segmento imobiliário. Nós somos uma das gestoras mais antigas dentro desse segmento. Acho que o mercado tem voltado, acho que esse é o ponto positivo que a gente tem visto. Então, são várias ofertas, a turma do João aí vai ter bastante trabalho nesses próximos semestres aí, esse próximo semestre, por conta da quantidade de novas colocações, e nós da Rio Bravo não vai ser diferente, né? Vamos ter aí algumas oportunidades de alocações nos fundos que já existem, já estão rodando, né? Então, acho que isso para o investidor acaba sendo mais uma alternativa, e durante muito tempo acabou ficando um pouco de lado, né? Eu diria que uns 2, 3 anos para cá o negócio está muito mais aquecido, o pessoal fazendo conta e vendo que são investimentos que fazem sentido e no longo prazo trazem retornos consistentes e com uma segurança aí bastante importante. E a questão da liquidez, né, que o Lúcio comentou também, a liquidez está vindo também para esse segmento, e isso para os fundos de pensão é fundamental para eles entrarem mais fortemente dentro dos fundos imobiliários. Muito obrigado, cara. Muito bacana, Paulo. Eu quero agradecer demais a Rio Bravo, porque a Rio Bravo sempre também, assim como a Previ, né, pelo lado investidor, a Rio Bravo, pelo lado gestor, sempre trouxe novidade. Trouxe vários fundos novos, né, esses fundos de agência de bancária, esse fundo educacional que vocês fizeram, o FOF mesmo, dentre tantos outros fundos que vocês foram gerindo, né, e foram sempre usando a criatividade com muita seriedade, por outro lado também. Então, vocês conseguiram juntar a inovação com a seriedade, é um player importantíssimo aí no desenvolvimento de todo o fundo imobiliário brasileiro. Então, agradeço demais a tua participação também, Paulo, foi importantíssima, viu? Agora, a palavra final para o nosso Marson, que é internacional, contar para nós aí os pontos finais, Marson, por favor. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia nossa é sempre oferecer uma estratégia que seja ajustada para os nossos clientes, nossos investidores. E sempre fazendo o questionamento de qual o objetivo, se é a preservação de valor, se é a geração de caixa, e entregando isso constantemente, como nós temos feito nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, entregamos 6,5% de cash on cash para os nossos investidores, de forma recorrente, investindo por todos os Estados Unidos. A nossa provocação sempre é a diversificação. Então, que essa diversificação seja feita em ativos que estejam alinhados com os objetivos dos nossos clientes e sempre uma visão mais agnóstica com relação ao tipo de ativo. Embora o nosso foco seja nos 4 principais, que é o residencial, escritório, varejo e industrial, que realmente é voltado para dar retorno, que o ativo imobiliário dê retorno para os investidores, e não que dê exclusivamente só uma classe de ativo ou outra, sempre fazendo a ponderação pelo risco. Legal, Márcio, você é uma pessoa corajosa, tem muita experiência, né? Tem muita respeitado aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, levando essa ideia que já é antiga, né? Até o Rothschild, banqueiro tradicional inglês, sempre fala que tem que ter uma parte do patrimônio em outra moeda, que ninguém está protegido na moeda e no mesmo país, porque Verdade. Todos os países estão sempre sujeitos a mudanças drásticas, né? Então, você está levando isso, tomara que nós todos aqui no Brasil, as entidades presentes e as outras que estão assistindo, todo mundo está assistindo aqui, consiga ir diversificando cambialmente fora do Brasil aí, um pouquinho da sua carteira de investimentos. Bem, pessoal, agradeço demais, acho que quem está assistindo aqui pode ver Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Miami, cada um com seus pontos de vista de várias entidades aí. Acredito que foi muito bacana, espero que todo mundo tenha gostado bastante. Lembrar nosso curso também, Infomoney, que é do livro Lucre com Imóveis, está à disposição no Infomoney, o e-book gratuito. Está também o curso lá no Infomoney, com garantia de satisfação, tomara que vocês gostem. E deixar aqui que vocês assistam essa entrevista e as outras, tanto no Infomoney, no canal do YouTube do Infomoney, quanto no nosso canal também, que é o Ricardo Rosa Reis, no YouTube. Mandem seus recados,
deixe suas dicas. Estamos aqui sempre e voltamos semana que vem, tá bom? Daqui a 15 dias. Grande abraço, até a próxima.